paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estou grata por poder falarmos novamente a palavra do nosso Deus no dia de hoje, um assunto de suma importância, qual eu vim trazer para vocês, né? Sobre a mudança de mentalidade, né? Para entender a vontade de Deus, para entender o que Deus quer para a tua vida, para entender o que Deus te trouxe neste mundo para viver a plenitude da vontade de Deus e ver Deus como realmente ele é necessário mudar a mentalidade, permitir que o Espírito Santo faça uma limpeza geral, permitir que o Espírito Santo molde a nossa mente, mude os nossos pensamentos, né, as nossas crenças. Muitas pessoas com crenças limitantes, crenças errôneas quanto a quem Deus é, quanto a quem ela também é, e que tem causado distanciamento de Deus por conta dessas coisas. E para me basear, irmãs, eu irei com o livro de Provérbios. Romanos 12 e o 2 que diz assim, ó: "E não vos conformeis", assim, ó, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui aos Romanos, né, ele mostra que o que tem que acontecer na nossa vida para que o Espírito Santo ele possa, né, habitar de forma plena, para que Deus ele possa, né, concretizar o plano que ele trouxe a gente aqui na terra para viver. Irmãos, se a gente for lá para o livro de Gênesis, vamos ver que o homem ele nasceu perfeito diante de Deus. Quando Adão nasceu, ele era um homem perfeito. Ele confiava em Deus acima de tudo, ele era amigo de Deus, ele tinha comunhão com Deus, mas o pecado, irmãs, ele distanciou Adão de Deus. Ele levou Adão para longe do plano original que Deus tinha para a vida de Adão. Deus tinha algo lindo para a vida de Adão, né. E a gente vê que depois do pecado o homem começou a se sentir culpado, o homem se escondeu de Deus, né, já não tinha mais aquela intimidade, começou a temer a Deus, ver Deus de forma diferente, né. Então o pecado ele tem gerado todas essas coisas na nossa vida. Então para que a gente, volte atrás, irmãs, ao plano original de Deus, é o que Deus trouxe, me trouxe, te trouxe nessa terra para viver, é necessário uma mudança de mentalidade, né, mudar as crenças, mudar os pensamentos errôneos em relação a quem Deus é, em relação a quem você é, ao que Deus te trouxe nessa terra para viver, né. E quando Deus traz uma criança nesse mundo, ele traz ela perfeita, né. A criança ela nasce perfeita, a criança ela nasce com a mentalidade perfeita, mas de acordo, irmãs, com o decorrer da sua criação, da forma que ela é tratada, da forma que ela é criada, isso gera na criança, de acordo com o ambiente, de acordo com as palavras que foram citadas naquela criança, geram crenças dentro do coração da criança, em que tornam muitas vezes distanciamento de Deus, né, em que, a identidade dela é distorcida, quanto a quem Deus é, quanto a quem ela realmente é, ela não consegue identificar quem ela é, quem Deus trouxe ela na terra para ver. Ó irmãs, quantos adultos hoje, né, quantas pessoas estão lá nos presídios, eles não entendem qual o plano que Deus trouxe eles na terra para viver. Por que Deus trouxe eles nessa terra? Para que Deus trouxe eles para essa terra, né. Porque irmãs, a imagem deles foi distorcida, né, por palavras, por ações, por abusos que sofreram. E quantas pessoas, irmãs, quantas pessoas que vivem vidas amedrontadas, que vivem vidas, né, amarguradas por palavras que ouviram. Então o Senhor ele diz assim, ó, no dia de hoje a palavra qual ele tem para ti e para mim nesta manhã é: permita que o Espírito Santo molde a tua mente e te mostre o que precisa ser mudado, mas é necessário você permitir, é necessário você buscar, porque tudo que Jesus veio tinha de fazer na terra, irmãs, ele já fez por mim e por você. É necessário uma busca da minha parte quanto a quem é a minha real identidade, o que Deus me trouxe a essa terra para viver, quem realmente eu sou. Muitas vezes eu me engano, muitas vezes pessoas enganadas, irmãs, que olham para si, né, e que se acham pessoas ruins, e que se acham pessoas maldosas, e que se acham não é realmente aquilo, é porque cresceu na sua infância por conta de uma palavra que eu ouvi de um pai. Quantos pais, irmãos, né, palavras negativas, rejeição, que geram na criança um sentimento de incapacidade, um sentimento de abandono, né, e distorce a identidade da criança. Né. Somos seres criados por Deus, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, irmã. Deus nos trouxe nessa terra para viver uma vida de paz. Jesus ele é o príncipe da paz, ele trouxe para viver uma vida de paz, uma vida de abundância. Eu não estou falando de coisas materiais,
Somente não, mas Deus nos trouxe para viver uma vida de abundância, né, uma vida em comunhão com Ele, uma vida de total confiança. E por que muitas vezes eu não consigo confiar em Deus? Porque a minha imagem está distorcida, diante das palavras que eu ouvi, diante dos abusos que eu sofri. Quantos adultos quantos adultos, né, que foram abusados com palavras, por ações, sexualmente, né, e que mudou a sua identidade, ele começa a se sentir medroso, se sentir culpado, né, a falsa culpa tem tirado muitas vezes o sossego, tem tirado a paz, né. Pessoas que se sentem culpado por tudo, pessoas que são muito medrosas, geram medo, rejeição. Quantas crianças foram abandonadas pelos seus pais, né, e se tornaram adulto, mas aquele adulto, irmã, aquela ferida não foi curada na infância, então ele se tornou um adulto, mas aquele adulto, né, ele é um adulto no se na sua forma de ser, né, ele cresceu, amadureceu, né, o seu corpo cresceu, mas a mentalidade dele está ainda na infância, porque não foi curada, não foi tratada aquilo ali que ele passou, né. Então a identidade dele foi distorcida quanto a quem ele é. Quantas pessoas, né, que ouviram dos seus pais: "Tu é preguiçoso, tu não presta, tu não vai dar para nada, né, tu é isso, tu é aquilo", e gera dentro, ó irmã, palavras repetidas, gera dentro do nosso cérebro, ele começa a acreditar naquilo ali. E quantas pessoas se acham fracassadas, quantas pessoas se acham que não são capazes, quantas pessoas que Deus colocou coisas grandiosas na mão dela e não se acha capaz de fazer aquilo que Deus ele colocou na sua mão. Por quê, irmãs? A imagem está distorcida. É necessário permitir que o Espírito Santo cure a ferida da alma que foi tratada, tem que voltar lá atrás. Permite que o Espírito Santo traga à tona as palavras que foram ditas de maldição contra a tua vida, para que haja cura, para que haja uma cura, porque muitas vezes, irmãs, nós estamos perfeitamente saudáveis no nosso corpo, mas a nossa alma precisa de uma cura. E para que eu entenda a vontade de Deus na minha vida, é necessário que haja uma cura, é necessário que haja uma restauração na minha alma, a alma também fica curada, ferida. Olha, irmãos, o nosso cérebro, ele costuma, por exemplo, você sofreu uma coisa traumática e o cérebro, ele coloca aquilo lá para o inconsciente, de que você não lembra, mas quando alguém bate na ferida, aí vem à tona aquele sentimento, porque está guardado lá dentro e necessita de uma cura. E como é que eu recebo uma cura, irmãs? Liberando um perdão para quem fez essa ação. Liberando perdão para quem te magoou, liberando perdão, às vezes foi um pai, às vezes foi uma mãe, às vezes foi um tio, né, que falou palavras repetidas de maldição contra a tua vida, né, e distorceu a tua identidade. Então, para que tu entenda quem é Deus, o que Deus quer para ti, o que Ele te trouxe nessa terra para viver, é necessário voltar ao passado, permite que o Espírito Santo vá lá no teu subconsciente e resgate e faça você lembrar as palavras que você ouviu que necessita de uma cura. Quantas pessoas precisam de uma cura na alma ferida, pessoas ignorantes, arrogantes, irmãs, e muitas vezes pessoas não entendem, né, aquela mulher é tão ignorante, aquela irmã é tão arrogante, mas não sabe o passado daquela pessoa, o que aquela pessoa passou. E muitas vezes são pessoas feridas, porque pessoas feridas ferem outras pessoas, pessoas que precisam de uma cura na alma. Irmãs, eu sou aquilo que está aqui dentro do meu coração, então se meu coração está sarado, irmãs, eu vou liberar cura para as pessoas, mas se meu coração está ferido, eu vou ferir as pessoas, porque é o que eu sei fazer, né. Então é necessário voltar, permitir que o Espírito Santo, né, entra no propósito diante de Deus, permite que o Espírito Santo te faça lembrar as palavras que foram ditas, né. Muitos comportamentos, irmãs, que foram de coisas da infância, né, que precisam de uma cura. Quantos adultos, irmãos, que são crianças no emocional, porque não foi curada aquela ferida. E é necessário resgatar o plano original de Deus para a tua vida, não foi para isso que Deus te criou, que te gerou. Outras pessoas que não conseguem, se sentem incapazes de fazer o que Deus colocou na mão, por quê? Ouviram palavras de incapacidade que gerou crenças dentro dele e distorceu a identidade de quem realmente a pessoa é. Quantas mulheres, irmãs, que sofreram abusos, né, mulheres abusos sexuais, abusos de palavra, abuso agressões, palavras que feriram, rejeição, foi rejeitada, né. E causou sentimentos dentro do coração, mágoas, feridas, e impede de você ver Deus, e muitas vezes você vê Deus como aquela pessoa que te tratou. Você não consegue confiar em Deus plenamente, você não consegue confiar em outra pessoa, você não consegue se abrir com as pessoas, porque o teu emocional está doente, necessita de uma cura. Quantas pessoas, irmãs, que muitas vezes sobem no púlpito da igreja, ou quando fala, só fala do passado. "Não, mas eu sofri isso, mas eu sofri isso", é porque precisa de uma cura, não esquecer o passado, está preso ao passado. A palavra diz assim, ó, de Deus diz assim, olha:
eis que eu farei uma coisa nova, né. Mas assim, mas primeiro diz assim: "Olha, não vos lembrei das coisas passadas, e nem considerei as antigas", porque para Deus fazer uma novidade é necessário esquecer o passado. Para viver a plenitude que Deus te trouxe para viver, é necessário esquecer o passado, é necessário permitir que haja uma cura, o Espírito Santo cura o teu emocional. Olha, irmão, o emocional da gente não permite que a gente cresça profissionalmente. Você não se torna um bom profissional, porque você não se vê incapaz de fazer aquilo ali. Ela bloqueia a vida da gente em todas as áreas. Quantas pessoas, irmãs, passaram escassez financeira e têm uma mente financeiramente, a mente dele é distorcida quanto a quem Deus trouxe ele para viver. Para ele, na mente dele, Deus só trouxe ele para viver uma vida de miséria. Deus só trouxe ele para viver uma vida precisando de fulano, precisando daquele ciclano, e não é verdade. Deus permite, irmãs, permite. O Senhor, ele permite muitas vezes que a gente precise de alguém para ajudar, mas Deus não te trouxe para viver de ajuda. Ele é o teu ajudador. Mude as tuas crenças, né. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quais são as minhas crenças, o que que me limita. E quem é que vai me ajudar nisso, irmãs? O Espírito Santo. Permita e tem propósito diante de Deus, permite que o Espírito Santo vá lá dentro do teu subconsciente e resgate aquilo que está te magoando. Quantas vezes você não consegue se dar bem no relacionamento, porque a tua mãe não se deu bem no relacionamento e tu ouvia direto da tua mãe dizendo assim: "Olha, homem não presta". Homem nenhum presta, então isso causou uma crença dentro do seu coração que homem não presta, que homem não é digno de confiança, e muitas vezes não tem relacionamento feliz, não consegue ser feliz no teu relacionamento, porque a tua imagem está distorcida quanto a quem Deus te trouxe para ser. Pessoas, irmãs, fracassadas, porque está com o emocional manchado, com o emocional ferido e precisa de cura. Não é só o nosso corpo que precisa de cura, não, o nosso emocional também precisa, irmãs. Os comportamentos das pessoas indicam quem elas são. Quantas pessoas que tratam as pessoas mal, mas não é porque elas querem tratar, é porque está ferido aqui dentro, elas não conseguem agir de outra forma. Então, para que isso mude, irmãs, é necessário uma cura aqui dentro, o emocional, é preciso curar o emocional da gente. Uma cura, é necessário uma cura. A Bíblia conta a história, irmãos, lá em Primeiras Crônicas, o 4 e o 9, 9 e o 10. É bem pouquinho a palavra, a história desse homem Jabes. Jabes é um exemplo do que eu estou falando. Jabes, quando ele nasceu, ele fez a sua mãe sofrer muito, né. A sua mãe sentiu muita dor, sofreu muito, então a mãe dele, ela colocou o nome dele. Antigamente o nome, irmãs, o nome da pessoa era quem eu seria. Por exemplo, antigamente era assim: "Eu sou quem o meu nome diz que eu sou". Mas Jabes, ele não aceitou. A sua mãe colocou o seu nome Jabes, e Jabes significa tristeza, aflição, então ele seria um homem, né, que viveria tristeza, que viveria aflito, né, não cresceria de nenhuma área da vida dele, mas Jabes, ele não se conformou. E a Bíblia diz assim: "E foi Jabes mais ilustres do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz". Agora, por que Jabes foi mais ilustre? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: "Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito". Aí tem uma pausa e diz assim, ó: "E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido". Então não se conforme, né. Permita que o Espírito Santo restaure a tua identidade. Você não é quem as pessoas dizem que você é, você não é quem a sua mãe disse que você é, você não é quem o seu pai disse quem você é, né. Deus te trouxe para viver a plenitude nesta terra, Deus te trouxe para entender, irmãs, e para entender a vontade dele é necessário uma mudança de mentalidade. Mudar as minhas crenças, aquilo que eu creio, uma falsa crença de quem eu sou, né, identidade distorcida, eu me acho incapaz, eu me acho uma pessoa ruim, eu me acho uma pessoa mal, eu me acho uma pessoa, e não é isso que Deus ele pensa de ti. Deus ele diz assim: "Os meus pensamentos, e não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos". Então os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus ao meu respeito e ao teu respeito, irmã, são diferentes de quem eu penso, de quem você pensa. Deus, ele quer restaurar a tua identidade, ele quer restaurar o teu ser, ele quer te mostrar quem você é. Ele quer que você viva a plenitude, mas para que você viva a plenitude daquilo que Deus te trouxe para viver, é necessário uma mudança de mentalidade. E para que você mude a sua mentalidade, é necessário permitir que o Espírito Santo ele resgate a tua real identidade, que ele te trouxe nessa terra para ser. Esse é um assunto, irmão, se eu for falar, eu vou passar muito tempo aqui, o vídeo vai ficar muito longo, eu não tenho como falar, posso trazer mais sobre esse assunto depois, mas é muito profundo. Pessoas com identidade distorcida de quem elas são por palavras que ouviram, sentimento de rejeição. Ó, irmã, quantas pessoas que busca bens materiais, financeiros, sabe por quê? Essas pessoas que correm muito atrás do financeiro,
Muitas vezes é a alma ferida, um sentimento de rejeição, e elas acham que se ela se der bem financeiramente, irmãs, ela vai ser aceita pelas pessoas. Quantas pessoas que fazem de tudo, não sabem dizer não, pessoas que não sabem dizer não, porque tem medo de ser rejeitada, porque já passou pela rejeição, não quer mais ser rejeitada, é muita coisa. Se eu for falar aqui é muita coisa, então permite que o Espírito Santo restaure a tua real identidade, aquilo que ele te chamou para ser, você não é quem as pessoas dizem que você é aquilo que Deus ele te chamou para ser. Então para que você viva a perfeita e agradável vontade de Deus, que tu conheça Deus, quem ele é. Deus é grande, Deus ele é um pai que cuida, um pai que ama, e você só vai conhecer esse pai quando tu mudar a tua mentalidade, quando tu permite que o Espírito Santo resgate a tua real identidade, quem ele te trouxe para ter, você vai sentir um alívio na sua alma, mas vai sair um peso. Quando o Espírito Santo ele tratou comigo, é como se tivesse uma carga sair de cima das minhas costas. Eu senti uma paz, eu senti um alívio, eu senti uma tranquilidade, eu não tenho aqui, não vou estar contando a minha vida, né, mas eu era muito presa, eu viajava. Quem me conhece sabe, eu viajava, mas eu não me inteirava com as pessoas, eu não ficava perto das pessoas, só retraída, ficava eh eh, num canto só, lendo, estudando. Irmãs, eu não me apegava às pessoas, eu não me divertia, era uma pessoa, né, eh pesada, sentia um peso muito grande, eu não conseguia passar isso para outra pessoa, eu não sabia o porquê eu era assim. O Espírito Santo ele veio, resgatou a minha identidade, mostrou: "Olha filha, tu não é quem tu pensa que tu é, tu não é quem tu imagina que tu é, tu não é quem disseram que tu era, tu és quem eu te trouxe nesta terra para ser. E eu não sou quem tu pensa que eu sou". Porque muitas vezes a gente não consegue acreditar, não consegue confiar no Senhor, porque a nossa imagem está distorcida de quem Deus é. Quem Deus nos trouxe nessa terra para ser, então permita que o Espírito Santo restaure a tua vida. Outras pessoas que são crentes, muitos anos de crente, irmão, mas têm vidas, amarguradas, têm a alma ferida e precisa de uma cura. Não tem nada a ver, irmã, crença, a minha religião com a minha alma. Mas para eu viver a vontade de Deus na minha vida, a perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário uma cura emocional. Então permita que o Espírito Santo cure a tua alma, permita que o Espírito Santo entre dentro do teu ser e vá lá no subconsciente. Que muitas pessoas: "Não, eu não vivo não, não penso não". Não, irmã, mas tá lá dentro. Você não entende, você não vê, porque o teu cérebro, ele guardou aquilo ali no subconsciente para não te causar dor, mas está lá dentro. Quando alguém vem, irmãs, com aquela pancada, que você vê que vai passar pelo mesmo que você passou, aí vem a dor, vem novamente, o medo vem novamente, ele surge, a culpa surge novamente. Então é necessário uma cura para entender a vontade de Deus na tua vida. Padrões destrutivos, quantas pessoas com padrões destrutivos, experiências dolorosas, né, que tiveram na infância, na adolescência, eu não sei, que causam medo, pessoas medrosas, né, não conseguem confiar em outras pessoas, não conseguem crer em Deus, porque vê Deus como um homem, vê Deus como aquele homem que magoou, vê Deus como aquele pai, né, aquele pai que está sempre pronto para ferir, para castigar, e não é, irmã, Deus é amor, ele te ama, ele aborrece o teu pecado, mas ele te ama, ele está pronto para perdoar, ele está pronto para te abraçar, ele é teu pai. E muitas pessoas vê Deus com a imagem distorcida, então para que eu entenda qual é a vontade de Deus para minha vida, é necessário, irmãs, voltar atrás, o passado, e permitir que o Espírito Santo faça uma cura geral na minha alma. É necessário um emocional curado, uma alma curada, uma alma sadia. Aí ele diz assim, ó Paulo, olha: "Não se conforme, não se amolde a este mundo, né, mas transformai", esse transformar vai uma transformação interior. Para que eu entenda, irmã, qual é a vontade de Deus para minha vida, qual é a minha verdadeira identidade, para que eu volte à minha verdadeira identidade, aquilo que Deus me trouxe à terra para ser. Eu não sou quem dizem que eu sou, eu não sou quem eu penso que eu sou. Permite que o Espírito Santo te revele quem tu és. Permite que o Espírito Santo vá dentro do teu coração e te mostre que ele te trouxe essa terra para ser. Permite que Deus cure a tua alma. Permite que Deus cure o teu interior, que cause uma mudança, não somente lá dentro, mas que essa mudança flua, que gere vida, que gere restauração a quem passa por ti. Porque pessoas feridas ferem outras pessoas, e para que tu haja cura, para que onde tu chegue haja cura, é necessário você primeiro ser curada, o seu emocional ser curado. As palavras que tu ouviste não são verdadeiras sobre ti, mas aquilo que Deus disse ao teu respeito é quem realmente tu és.
Eu não sou quem dizem que eu sou, eu não sou quem os meus parentes falaram que eu era. Preguiçosa, não vai dar para nada, vagabunda, né. E palavras que geram medo e muitas vezes, irmãs, você não ouviu essas palavras, mas o teu pai te abandonou, o sentimento de rejeição, de ser rejeitado, arrumou outra família e você se sentiu rejeitado, é necessário liberar um perdão para teu pai, para que haja cura no teu emocional. E é uma pessoa com medo, gera medo na gente esses sentimentos, né, rejeição, abandono, pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, irmãos, muitas vezes dentro do coração estão feridas. Muitas vezes foram feridas e fizeram votos secretos. Quantas pessoas fizeram voto secreto? O que é voto secreto? Aquela pessoa que foi ferida, alguém te feriu e você jurou dentro nunca mais ninguém vai me ferir. Nunca mais eu vou passar por isso. E gera uma barreira dentro do teu coração. Gera uma barreira de defesa. E você, todas as vezes que alguém chega perto de você, que você acha que vai passar aquela mesma situação, você trata com arrogância, você trata com ignorância a pessoa, por quê? Dentro de ti precisa de uma cura. Pessoas que fizeram um voto secreto, ó, nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais ninguém me maltrata. Nunca mais ninguém. Então, irmãos, é necessário mudança. É necessário uma mudança da tua mentalidade, do teu interior. É necessário ser resgatado quem realmente tu és, a tua verdadeira identidade diante de Deus. Permite que o Espírito Santo cure o teu coração para que haja, né? Para que saia para fora que realmente Deus te trouxe para ter. Quantos homens, irmãs, traficantes, homicidas, sequestradores, mas esse não é a sua real identidade. Não é esse homem, não é essa mulher que Deus trouxe ele na terra para ser, não é. Lá dentro está uma criança gritando, precisando de uma cura. O Espírito Santo, ele quer curar a alma de muita gente, ele quer curar o interior, mas é necessário que você se permita, porque para que haja uma cura é necessário que haja, em primeiro lugar, e que eu reconheça que eu preciso de uma cura, e que eu reconheço que eu preciso de mudança. O Espírito Santo quer curar teu interior, o Espírito Santo quer curar a tua alma, mas é necessário reconhecer que precisa de uma mudança, que precisa de uma cura no teu interior. Você não é quem dizem que você é. Você é quem Deus te chamou para ser. Não se sinta incapaz, né? Um sentimento de inferioridade. Ver alguém fazendo uma coisa, se acha inferior às pessoas que não têm condições de fazer, não é verdade. Tudo que Deus colocou na tua mão para fazer, tu é capaz de fazer, porque Deus não é menino, Deus não é criança para chamar alguém, né? E que ele vê que não vai dar certo, que não vai ter condições de fazer. Se Deus te chamou, você tem capacidade para fazer o que ele colocou na tua mão para fazer. Se Deus te deu um filho, ele te dá capacidade para criar, porque ele é Deus. E não consegue confiar em Deus, porque vê Deus como um homem, porque vê Deus como aquela pessoa que te feriu, porque vê Deus como aquela pessoa que manchou, né, a tua imagem. Pais, irmãs, né, que esse assunto ele é tão, se eu for falar aqui, irmãs, o vídeo vai ficar muito longo, mas é necessário uma mudança de mentalidade. Voltar à tua identidade que foi distorcida. Não foi para isso que Deus te chamou para ser. Não foi essa pessoa que Deus te chamou para ser. Eu conversei com uma pessoa que ela disse a mim que ela tratava as pessoas muito mal, mas ela não sabia o porquê. Ela queria mudar, ela não queria agir daquela forma, mas ela não sabia agir de outra forma. E ela procurou um psicólogo. Aí com a psicóloga foi que ela conseguiu, porque a psicóloga, né, trata o emocional, a fica conseguiu mudar, porque ela foi abusada, essa pessoa ela foi abusada, ela sofreu abusos que causaram isso nela, irmãs. Então muitas vezes, irmãs, eu preciso de uma cura para que haja mudança. Quantos comportamentos, quantas mulheres não conseguem ser felizes no seu casamento porque na sua mente criaram barreiras, criaram crenças de que homem não presta, crenças que te limitam, que não permitem que você cresça. E para romper na vida é necessário, né, desfazer essas crenças. Permite que o Espírito Santo cure, libera um perdão. Mas, Senhor, eu perdoo meu pai por ter me abandonado. Eu não quero viver presa ao meu passado. Eu perdoo minha mãe pela palavra que ela falou. Porque muitas mães, irmãs, elas ferem os filhos, não é porque elas são ignorantes, não é porque querem ferir, porque foi isso que elas aprenderam, elas já foram feridas. E pessoas feridas geram feridas em outras pessoas. E para que eu cure vidas, para que vidas sejam restauradas, é necessário uma cura, né? Eu passei por um processo em que o Espírito Santo, né, e ainda estou passando, que o Espírito Santo ele precisou curar meu emocional. Muitos comportamentos, né? Muitos comportamentos, eu era muito fechada para as pessoas, era muito, né? E ainda sou, mas eu era muito fechada demais, porque o emocional precisava de uma cura.
E o Espírito Santo, ele começou a me revelar, ó irmã, o Espírito Santo, ele me trouxe a coisas do passado, que eu pasmei, eu fiquei pasma. Coisas da minha infância, que eu passei experiências terríveis e que geravam culpa dentro do meu coração. E quantas pessoas estão assim presas ao passado, a identidade distorcida. O Espírito Santo quer te libertar, o Espírito Santo quer curar o teu emocional, quer curar a tua alma. E para que tu entenda a vontade de Deus, o plano que Deus ele te trouxe na terra para ver necessário uma cura, e para que haja a cura é necessário permitir, reconhecer. Reconhecer que precisa de ajuda e quem vai te ajudar é somente o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas, irmãs, que não são entendidas, ninguém entende, ninguém compreende, se sente só. Porque não tem como expressar o que sente, nem ela mesma sabe o que sente, nem ela mesma sabe por que age daquela forma. Pessoas retraídas, pessoas que não conseguem amizade, não conseguem ter amizade com ninguém, não conseguem confiar em ninguém, porque a alma está ferida, a tua alma está gritando por socorro, a tua criança está presa dentro de tu, aquela criança que sofreu ainda está aí presa, dentro e precisa de ser libertada. E somente o Espírito Santo de Deus que pode libertar, somente o Espírito Santo de Deus que pode ir lá no profundo, onde o homem não vai, e curar a alma. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, que a Bíblia, que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, aonde o homem não vai, o Espírito Santo, ele consegue ir, a palavra de Deus consegue chegar. Permita que haja uma cura no teu emocional, na tua imagem que foi distorcida. Tu não és quem o povo diz que você é, você não é. Deus te criou para viver a plenitude.